Eu sou Antônio Góes, sou jornalista especializado em educação desde 1996. Comecei no jornalismo e na educação, no Jornal O Dia, num projeto que o Jornal O Dia, na época, tinha um caderno de educação que foi lançado. Nunca pensei em fazer jornalismo de educação na faculdade, isso não era nenhuma um tema, né? Mas minha ideia na faculdade era fazer mais política, economia. Sou filho de jornalista, então acho que isso também influenciava essa minha decisão, mas eu acabei me encantando pela área, me apaixonando pela área de educação e também percebendo que eram poucos, né, os jornalistas que se especializavam nisso. Então eu vi aí que podia ser uma desvantagem, também podia ser encarado como uma oportunidade, né? São poucas vagas, mas são poucos que se especializam, então acabei, mas principalmente eu acho que eu me encantei pela área e fui, e nunca mais larguei, né? Assim, tive experiência em política, tive experiência em economia, fui subeditor de política no Globo, trabalhei na sucursal da Folha de São Paulo, cobrindo vários assuntos, me especializei também em alguns outros, em demografia, censos, PNADs do IBGE, mas sempre nunca abandonei a educação e de um tempo para cá, mais ou menos há quase uns 10 anos para cá, eu realmente me especializei 100% em educação, mas acabei atuando em outras coisas também, né? Então, atuo não só, tem uma coluna semanal no Globo sobre o tema, mas escrevo livros, né? Já escrevi 3 livros sobre educação e, enfim, essa é a minha trajetória. Eu sou branco, uso óculos, tenho 48 anos, cabelo crespo e estou usando uma camisa amarela, estou de férias aqui, num cenário bucólico no interior do estado do Rio e acho que é isso. Góis, e por que que você decidiu fazer jornalismo e o que que é a comunicação social para você? Tá. Eu decidi pelo jornalismo, acho que por uma influência muito forte do meu pai. Não que ele me pedisse, ao contrário, nunca me incentivou, mas assim, meu pai sempre foi muito apaixonado, continua assim, a vida dele é e sempre foi trabalhar em redação, trabalhar e aquilo me encantava muito, né? Assim, meu pai me levava finais de semana, não tinha com quem deixar as crianças, eu ia para o Jornal do Brasil, o antigo Jornal do Brasil, né, porque ainda existia em papel, né, e eu ia lá ficar ajudando ele a fazer a coluna, na época ele fazia o Informe JB, a coluna de notas do Jornal do Brasil, e ajudava ele recortando e colando notas datilografadas que eu ajudava ele a colar num papel e levava para o... Eu curtia aquilo, aquele ambiente de redação. Acho que da minha geração eu sou das poucas pessoas que têm alguma lembrança, não por ter trabalhado, mas alguma lembrança de uma redação com máquina de datilografar, né? Porque esse era o mundo que eu vivia na infância. E eu acabei me apaixonando pelo jornalismo por tabela, assim. E o que eu entendo como comunicação social, né? Eu acho, assim, eu eu entendo a comunicação social como, claro, que um campo de trabalho, mas eu acho que eu encaro muito como algo fundamental para a democracia, né, para a sociedade. Então, assim, eu vejo, eu digo isso, parece uma resposta meio vaselina, mas é que eu vejo também como missão, sabe? Eu não vejo só como profissão. É minha profissão, é da onde eu pago meus boletos,
Mas eu encaro também como uma missão. Então, eu acho que isso me faz... Eu acho que, certamente não falo só por mim, né? Acho que muitos jornalistas que trabalham na área, eles não estão ali só porque querem ter um trabalho remunerado. Acho que eles entendem o quanto que é importante aquela profissão e acho que isso que isso que principalmente nos move. Então, por isso eu entendo também a comunicação social como um trabalho mais como uma necessidade, né, das sociedades democráticas. E Góes, um pouquinho assim da sua rotina. Acho que agora você já está um pouco fora, né, desse jornalismo diário, mas até voltando um pouco, né, como é que você se organizava no dia a dia? Como era a questão, né, não sei, de contato com as fontes? E como você definia o que era uma notícia? O que te chamava a atenção ali para ser publicado, ou enfim, que você achava que valia contar, né? É, assim, como disse, né, assim, acho que eu trabalhei de 96 a 2005, eu trabalhei direto em redação full time, né, assim, nada além de trabalho em redação, e assim, em 3 jornais diferentes, em funções diferentes. No Globo eu era subeditor de política, então não já não era mais tão repórter, ainda que sempre, mesmo como subeditor de política, eu fazia questão de fazer reportagens e procurava fazer reportagens, entrevistas, enfim. Eu acho que uma das coisas mais hoje em dia, assim, depois de um tempo, eu saí de redação. Acho que a redação tem também seus vícios. As pessoas, assim, você tem que ser muito apaixonado por aquilo, porque ela te suga demais, né? Então, eu fiz uma escolha justamente por me especializar em educação, eu queria sair um pouco dessa rotina diária de redação e conseguir fazer essa trajetória. Mas na época, assim, do meu período mais intenso de redação, assim, eu acho que primeiro das coisas que mais que eu acho que mais eu tentava perseguir, né, é a busca por escutar muito, né? Assim, o jornalismo te dá a oportunidade de, num dia, estar entrevistando o ministro da Educação, no outro dia você está numa favela do Rio, cobrindo um caso de violência em escola, e 3 dias depois você está no interior de Alagoas, cobrindo uma realidade local, enfim. Então, assim, eu acho que o jornalista que está aberto para escutar, isso amplia bastante a sua visão de mundo e seu entendimento, né, do que você está cobrindo, né? Eu estou falando, obviamente, de uma perspectiva de um jornalismo muito especializado numa área, né? Mas ainda que eu acho que isso vale para todos, mas assim, das coisas que eu tenho mais prazer no jornalismo é que o crachá de jornalista te abre muita porta, te protege de algumas coisas, te deixa exposto em outras, mas ele te abre muita porta. Então, assim, você está num dia almoçando com um sujeito que fala que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo, aquela pessoa não sabe nada, não entende nada de educação, e no dia seguinte você está com essa pessoa. Então, você tá toda hora circulando e ouvindo o contraditório, opiniões contraditórias, né? Isso eu acho que é a maior beleza. E eu acho que é um risco enorme, assim, não desprezível do jornalismo, do jornalista, às vezes, quando ele se perde demais quanto ele mais se aprofunda, ele corre muito risco das fontes se tornarem viciadas. Acho que isso é da coisa mais perigosa para o trabalho do jornalista, porque aí você, eu acho, assim, eu entendo que das grandes belezas do jornalismo é você
estar aberto a escutar todo mundo, né? E sempre assim com um certo ceticismo, né? Tá, esse cara aqui é muito militante, ele tem muita coisa a dizer sobre isso, mas será que ele não está exagerando nisso aqui? Aí você vai ouvir outra pessoa e fala, esse cara aqui tem esses interesses aqui que eu sei muito bem mapear quais são, mas será que ele não tem razão nisso? Então, eu acho que desse né, busca desse contraditório, eu acho que é uma das grandes vantagens do jornalismo. O que é notícia para mim, minha relação com a fonte, eu sempre procurei ter uma relação assim com algumas fontes. Eu acho que eu sou muito grato a elas, porque num período em que você não tinha, né, você não tinha locais para formação de jornalista de educação, eu sou muito grato a algumas fontes que tiveram paciência comigo, sabe? Que eu ligava e a pessoa me escutava, e mais do que com algumas pessoas, eu acabei tendo uma relação mais de alguém, era mais do que alguém que ia lá pegar notícia, né? Assim, eram pessoas que eu tinha coragem de dizer, não entendo disso aqui. Eu tô com uma pauta sobre isso e eu não sei, me explica, por favor. E a pessoa de forma muito generosa, bem, para não ficar só aqui genérico, assim, uma das pessoas que eu lembro muito, que foi muito importante para mim, foi uma educadora, especialista, aliás, em também, alguém muito ligado à área da educomunicação, que foi a Regina de Assis. Regina de Assis foi conselheira do Conselho Nacional de Educação, sempre foi ligado mais à educação infantil, ela foi secretária de Educação do Rio de Janeiro. Então, assim, como eu não cobria diretamente, né, ela, ela no cargo, eu tive uma relação com ela e outros, tá? Acho que não foram poucos as fontes, mas ela me marcou muito no início da minha carreira, que era uma pessoa que eu podia ligar chorando para ela, eu não entendo nada disso e meu chefe está me cobrando que eu escreva um texto sobre isso para daqui a 2 horas. E ela ia lá com paciência, explicava. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim. E aí, eu sei que eu já estou atropelando aqui um pouco, porque eu sei que isso está na sua pauta, mas, enfim, quando a gente cria a GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação, eu acho que eu também lembrava um pouco dessa minha trajetória, né? De assim, você pode ter a sorte ou pode ter o azar de ter uma pessoa generosa para te ajudar, né? Nesse início, principalmente de trajetória no jornalismo de educação. E o ideal é que essa pessoa não seja a sua fonte, né? Eu tive essa relação, agradeço muito, né? Pessoas, não foi só, eu citei aqui o nome da Regina, mas foram outras também, que em determinados momentos foram muito essenciais para mim. Mas o ideal é que seja um editor, que seja um jornalista que faça esse papel. Então, de certa maneira, a Geduca cobre isso. E para não deixar sem resposta também uma das suas perguntas, o que era notícia, né? Eu acho que o jornalismo eu procurava muitas vezes, eu acabei, bem, tem vários trajetórias possíveis no jornalismo, inclusive no jornalismo de educação, tem jornalista de educação que se especializa em debates pedagógicos, por exemplo. Não é minha praia. Eu sei, obviamente, né, depois de mais de 20 anos na área, eu sei identificar as correntes pedagógicas, eu tenho um mínimo repertório sobre isso, mas o que eu mais faço no jornalismo de educação é análise de macropolíticas públicas, análise de indicadores. Então, eu fui me especializando nisso. E muitas vezes, principalmente na Folha de São Paulo, assim, que era uma concorrência enorme por espaço, imagina, Folha de São Paulo, você tem que estar tá toda hora tendo que trazer algo extraordinário para o seu chefe para convencer ele a dar aquela matéria e não outra, né? E não outra de educação, não outra de outra área, principalmente outra de outra área. Então, eu fazia às vezes assim, eu detectava um tema que eu queria aprofundar. E aí eu saía em busca de algum dado novo, inédito, algum estudo que trouxesse uma novidade sobre aquilo. E a partir desse, eu sempre brinco assim, era um primeiro parágrafo que eu dedico ao meu chefe, né? Esse aqui é um primeiro parágrafo que eu faço porque eu preciso desse espaço. A partir do segundo parágrafo eu conto a história que eu queria contar. Então, essa foi uma tática minha durante muito tempo, né? Tem um amigo meu
brincalhão, que falava assim, pô, toda hora você desce na papelaria e compra um estudo e vende aqui como pauta um estudo, mas sempre foi algo que eu gostei muito, né, ou até hoje, né, o perfil da minha coluna, que não é mais uma coluna de reportagem, é muito mais uma coluna de análise, mas assim, quase sempre, assim, eu estou citando um estudo novo e eu leio muito, né, então vou criando o hábito de fazer salvar leituras, né, tipo, olha, isso aqui quando eu for falar sobre esse assunto, vale a pena trazer isso aqui. Eu vou guardar na geladeira aqui e quando tiver esse assunto em voga, né, sei lá, o governo está lançando uma bolsa para o ensino médio, para permanência de alunos do ensino médio. Bem, eu tenho um repertório sobre isso aqui porque sai um estudo numa revista gringa sobre isso. Então eu tento, hoje em dia eu tento fazer a coluna, que é uma coluna muito analítica, mas eu evito ao máximo fazer uma coluna em que, assim, que eu dê a minha opinião, assim, o que eu acho sobre esse assunto, né? Eu não acho que esse é o papel do jornalista especializado, esse é o papel do especialista. Então, o especialista vai lá e tem o lugar de falar dele e fala. É uma bobagem o que esse governo está fazendo, está certo o que o governo está fazendo. Eu entendo o papel do jornalista que eu não posso chegar e dizer, eu não tenho experiência, não sou secretário de educação, não sou ministro, não sou professor, para dizer o que está certo e o que está errado. Então, eu tenho que me basear em alguma evidência para isso, então é isso que eu acho que norteia meu olhar. Mas eu acho que até pegando algumas coisas que você falou, né, isso de precisar entrar em todos os lugares, né, às vezes conversar com correntes completamente opostas, manter uma relação ali ok, alguém que você está um dia super próximo, de repente acontece alguma coisa, você precisa dar uma denúncia dessa pessoa, né? Como lidar com esse trânsito, esse jogo mesmo, né? E aí entra, acho que um pouco no que você falou também da coluna, que é esse talvez um mito da imparcialidade do jornalismo, né? O quanto você consegue ser de fato imparcial ou como buscar, né? Isso de você de fato mostrar tudo o que está acontecendo sem colocar necessariamente sua opinião. É. Não, assim, a relação, primeira parte da pergunta, né, assim, da relação com as fontes, de fato, assim, tem fontes que você acaba se aproximando tanto delas e acaba tendo uma afinidade que é difícil, né, para você realmente separar, né, e é um custo enorme, assim, você tem uma fonte que te dá muita notícia e aí, sei lá, tem uma notícia que vai desagradar essa fonte. E aí eu não estou falando só, assim, pode ser um governante, né, que vai ser, é, é, que aquela notícia ali é negativa a ela. Com político, eu acho que isso é mais bem resolvido, né, principalmente você está eu acho que, assim, os políticos sabem que seu papel também é bater e você vai bater, então com político isso é mais bem resolvido. Mas às vezes vai desagradar porque você vai estar trazendo um dado que não é exatamente um dado que aquela pessoa gostaria, a abordagem que aquela pessoa gostaria de ouvir. Então você dá, assim, eu acho que você não pode esquecer nunca que aquilo que eu falei no início, né? Assim, você tem ali uma missão, né? Então, se você tem uma informação relevante, aquela informação ela precisa ser publicada. Agora, tem estratégias. Aliás, voltando aqui de novo citando aqui o exemplo do meu pai, eu lembro que o meu pai ele falava muito isso, né? Ele sempre falou que na época que ele trabalhava no Jornal do Brasil, ele tinha a coluna de política, que era o Informe JB, que ele fazia, e a coluna social. Até hoje os jornais têm essas duas colunas, né? E a coluna social na época era o Zósimo Barroso do Amaral, o colunista. E os dois trocavam muito, assim. Meu pai conta isso, já contou várias vezes, assim, uma pessoa que era a fonte dele, e aí chegava uma notícia contra uma fonte dele, ele falava, eu não posso dar essa notícia, porque essa pessoa me ajuda muito, mas eu vou passar para os olhos. E aí
passava para os Osmo, e os Osmo fazia isso, então eles trocavam entre si, coisa que eu já fiz também, né, menos que, obviamente, essa comparação, porque, né, uma coluna, todo dia você está dando muitas notícias, né? Mas já aconteceu situação que eu fiz isso também, assim, cara, eu acho que essa notícia aqui, eu não quero entrar, né, nesse tema, mas eu encaminho assim, cara, eu acho que isso aqui vale a pena, encaminho às vezes para um repórter dentro do mesmo jornal, já aconteceu inclusive de que os nossos chefes não nos ouçam, às vezes acontece de passar para outro jornal também, né, assim. E eu não sou o único a fazer essa tática que eu estou falando, eu sei que vários jornalistas que eu conheço, que eu admiro, com quem eu trabalho, fazem, já fizeram, e assim, o jornal não quer dar essa notícia aqui, então, ó, o importante é que se é uma informação relevante, né, de interesse público, eu acho que a missão do jornalista é realmente passar adiante. Sobre imparcialidade, eu acho, eu realmente acho que não, que assim, é impossível você se despir de quem você é completamente. Isso é impossível, isso assim, a sua visão de mundo, sua formação, sua história, é muito difícil. Eu acho que hoje, assim, você se despir 100% dela é impossível, assim, é uma meta inatingível. Mas eu acho que tem um espaço primeiro, assim, primeiro passo que eu acho que em busca dessa imparcialidade, que você sabe que nunca vai ser perfeita, mas um primeiro passo em busca dessa imparcialidade é você reconhecer que ela não existe, que ela é impossível de ser atingida, e estar atento aos seus vieses, né? Isso eu acho que é das coisas assim que na época que eu me formei em jornalismo, ninguém falava em viés de confirmação, isso é um termo nem, não é, hoje em dia está muito popularizado, mas assim, hoje em dia eu acho que das coisas mais importantes para a formação do jornalismo é entender todos os vieses cognitivos, sabe? Porque não só entender todos esses vieses cognitivos para você estar muito atento quando os seus vieses estão influenciando o julgamento de uma notícia, e para entender também, saber ler os vieses das suas fontes, né? Assim, então, cara, esse cara aqui, pô, a trajetória desse cara aqui, esse cara, o tempo todo ele foi ligado a entidades empresariais, então é normal que ele tenha um viés assim. Esse cara aqui, o tempo todo, a trajetória dele toda foi em sindicatos, então é normal que ele tenha um viés assim. Isso não é um problema se isso não nos torna essas pessoas melhores ou piores, mas eu acho que o jornalista precisa muito fazer a leitura, né, qual é o viés desse cara, porque antigamente a gente sempre foi no jornalismo uma questão importante você estar atento aos interesses, né? Qual é o interesse dessa pessoa por trás dessa notícia? Isso continua muito relevante. Só que hoje em dia eu acho que a gente já entende melhor, né? Pelo menos já está mais popularizado essa ideia, assim, que às vezes não é só uma questão de interesse escuso, eu quero, estou defendendo essa pauta porque eu quero ganhar dinheiro aqui, ou porque eu tenho uma pauta corporativa aqui, né? Isso continua existindo, né? Mas muitas vezes as pessoas estão ali defendendo pontos de vista muito influenciados por seus vieses, isso não torna as pessoas piores por causa disso, mas por exemplo, ainda na relação com as fontes que eu procuro me informar de todas as pessoas, os mais enviesados para um lado ou para o outro, eu procuro estar sempre lendo, acompanhando a postagem. Pode me parecer um radical, assim, mas cara, eu tenho que ler esse cara, porque esse cara, às vezes, ele é o cara que vai expor a ferida, que vai botar o dedo na cara e vai dizer as suas verdades, então você tem que estar muito atento a esses personagens. Mas na hora de balizar um pouco aí, né, como cronista, por mais que eu procure mais fazer análise do que opinião, essa fronteira é tênue, né? Então, eu me balizo muito por pessoas que do campo educacional que não estão nem tão
que me surpreendem, né? Assim, aquela pessoa, assim, qual a opinião dessa pessoa sobre esse assunto? Se não for 8 e 80, eu gosto muito dessas pessoas que conseguem ter uma opinião que não é 8 e 80. E, de novo, não quer dizer que elas estão corretas, não. Às vezes o certo está no 8 e às vezes o certo está no 80. Tá? Eu estou usando essa expressão que às vezes é usada para dizer, não, a virtude está sempre no meio, não. Às vezes, cara, às vezes você precisa de rupturas mesmo, às vezes você precisa de denunciar as coisas de forma muito enfática e tal, mas eu valorizo muito essas fontes que estão no meio. E eu acho que hoje é fundamental para o jornalista compreender os seus vieses, né? Assim, será que o meu viés não está, mesmo reconhecendo que vai ser uma tarefa imperfeita, no sentido que nunca vai ser perfeita, eu acho que essa busca por eu acho que é uma busca por honestidade, sabe? Honestidade intelectual. Ser honesto com os argumentos das pessoas, ser honesto com os posicionamentos das pessoas e procurar mesmo que, assim, que a sua... que o seu... ter coragem, às vezes, de reconhecer que, cara, eu não gosto dessa pessoa, discordo dela, mas, cara, talvez ela tenha razão. Não só talvez ela tenha razão, mas, assim, talvez esse seja um argumento que seja importante estar circulando. Então, ainda que eu possa não gostar daquela pessoa, mas esse aqui é um argumento que precisa ser dito, precisa estar público, para o debate público. Então, vamos lá, vamos. Eu acho que. Mas é uma luta muito difícil, assim. Eu acho que o mito da imparcialidade total, sei lá, isso existe para se você está cobrindo uma notícia sobre um buraco de rua. Mas mesmo assim, na hora de você editar essa notícia, qual buraco de rua que vai ser notícia? O do Leblon ou o de Madureira? Cara, acabou a imparcialidade. Não, aí, porque se você for cobrir todos os buracos de rua, assim, você vai ter que dar... Não tem espaço. O jornal vive de selecionar os assuntos. E ao selecionar os assuntos, você não tem como você não manipular, né? Esse termo às vezes é usado de maneira, né, mais tão pejorativa, mas a gente está na reportagem mais banal que a gente faz, a gente está manipulando a informação, a gente está pegando um monte de informação e selecionando apenas mais relevante. Nesse processo é óbvio que você já tem escolhas aí, seus viés vão estar influenciando. Agora, em alguns assuntos menos, né? É muito fácil você fazer uma cobertura isenta sei lá, sobre o número de afogamentos numa praia, né? Mas é muito mais difícil você fazer um debate isento sobre sei lá, a crise de segurança pública, os novos caminhos para o ensino médio, é, a responsabilidade de determinados governos nisso, naquilo, no aquecimento global, enfim, aí são temas, quanto mais você complexifica os temas, é muito mais difícil você ter a completa isenção. Porque, aliás, eu acho que a completa isenção é impossível, mas eu acho que o esforço para você não se afastar muito daquele ideal inatingível tem que ser maior ainda. A última pergunta de prática jornalística, queria que você falasse um pouquinho de entrevistas, assim, né, que eu acho que é um momento mais de troca ali, né, do jornalismo, um momento quase íntimo ali de você coletar informação, né? Como é que é isso para você? Como você se prepara? Assim, o momento da entrevista é um momento que, assim, o seu papel como jornalista é menor, né? Assim, no sentido de... É claro que tem diferentes perfis de entrevista, né? Então, tem entrevista com um político que está agora no poder e você é um jornal. Então, assim, é de se esperar, assim, você tem que ser assertivo, né? Assim, é de se esperar que você coloque o cara contra a parede, né? Então, mas você está fazendo uma entrevista com um especialista que estuda um certo assunto, então tem outro. Então, primeiro, eu acho assim, tem uma sensibilidade, né, do perfil dessas, de quem você está entrevistando.
Assim, o meu primeiro livro foi um livro de entrevistas, né? E é um projeto que até hoje eu sigo, que é um projeto de entrevistas com ex-ministros da educação. E é legal que, assim, a minha experiência desse projeto é que, assim, eu peguei todos os ex-ministros, né, disponíveis, né, desde o governo Figueiredo, né? Então, assim, você tem entrevistas com esse projeto, né? Ele, ele, ele resultou no livro Quatro Décadas de Gestão Educacional e também num projeto de entrevistas com ex-ministros que está abrigado no Instituto Unibanco, no Observatório de Educação do Instituto Unibanco, onde a gente foi, inclusive recentemente, fomos até ministros do governo Bolsonaro. E eu acho, assim, a minha técnica, no caso desses caras que são ex-ministros, né? Então, assim, você já está falando, você já não precisa estar tão com a faca no pescoço do cara, mas você tem que estar instigando, né? Você não pode também ser totalmente passivo. Mas a minha técnica de entrevista é deixar a pessoa deixar a pessoa livre, né? Porque ela depois isso dá mais trabalho na edição, mas assim deixa a pessoa falar, porque quanto mais ela vai ganhando confiança, né? E nesse projeto eu tive surpresas gratas, do tipo assim, puta, vou entrevistar um cara que foi ministro do Collor, o Carlos Chiarelli, né? Foi um ministro para a educação, um cara que não tem relevância, né? Que ele fez, tá? E aí eu fui entrevistá-lo lá no Rio Grande do Sul, já estava mais velhinho, né? Aposentado. E aí, quando você pega um cara aberto a falar, ele te traz mesmo assim, qual é a lição que eu quero trazer dessa entrevista, e outros também aconteceram outros assim. Às vezes, de um cara que você não está esperando nada, ele te surpreende. E você tem que estar aberto à surpresa. Porque aí ele te conta histórias que, ainda que não seja uma grande autoridade em educação, ele viveu aquilo, ele tem um olhar sobre aquilo, e quando a pessoa está disposta a compartilhar, então ele conta bastidores, ele conta coisas que não eram públicas antes. Então, eu acho que você tem que estar sempre aberto. Acontece também, tá? Tem ministros que, esses eu não vou citar o nome, mas que, cara, esse cara acho que não tem nada a acrescentar. E de fato não tinha. Você chega lá e fala, cara, o que eu tirei? Ah, vamos lá, respira. Alguma coisa sempre eles acrescentam, né? Porque alguma história, né? Sobre como chegou ao cargo, como saiu, tal. Então, assim, desse conjunto de entrevistas, recentemente mesmo, fui entrevistar o primeiro-ministro do Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodrigues, alguém que eu bati muito, né? Fui muito crítico na coluna, mas assim, mas mesmo uma figura dessa, né, que você pode ter rejeitar, né, as opiniões políticas delas, mas se você tá disposto a entendê-la, né, assim, vou parte desse processo de entrevista, como eu disse, né, tem entrevistas que você está ali para colocar o cara contra a parede, né, assim, ó, o senhor prometeu isso e não está cumprindo, então por quê? Então, é um tipo de entrevista, por exemplo, as entrevistas que eu já participei de muitas entrevistas no Roda Viva, né, a dinâmica do Roda Viva com um político geralmente é essa, é a bancada batendo e não deixando a pessoa, quanto menos o cara respirar, melhor, né? Então, assim, mas tem outros tipos de entrevistas, como essas desse projeto que eu tenho de entrevistas com os ministros, que o objetivo não é deixar o cara sem respiro, ao contrário, é você entender a cabeça desse cara. Então, essa entrevista com o Vélez, por exemplo, ainda que seja um personagem que eu não tenha nem menor afinidade, que eu preferia que, se eu controlasse alguma coisa, do jeito como ele nunca seria ministro da Educação no Brasil, mas eu acho assim, você entende, né? E eu acho que é fundamental, ainda mais nos tempos de hoje, de tanta polarização, você entender, não é você as pessoas às vezes entendem assim, não é ter empatia no sentido esse cara não é tão ruim quanto parece, você pode continuar tendo suas opiniões contundentes com relação àquele entrevistado,
mas eu acho que quando você está disposto a entender, assim, por que esse cara pensa desse jeito? E aí, se você estiver aberto a isso, eu acho que o primeiro passo para você combater a polarização é você fazer esse exercício de empatia no sentido de, não de buscar uma concordância, não é isso, mas de você buscar entender, assim, cara, por que esse cara pensa desse jeito, né? Da onde que surgiu esses pensamentos, essas coisas que, para mim, me parecem tão absurdas. Então, assim, então eu citaria essa entrevista não como o resultado dela, não teve nenhum grande furo, não foi uma entrevista, né, de repercussão. Aliás, era um projeto de um livro, um projeto mais histórico, né? Então, assim, a temperatura jornalística dela é baixa, mas enquanto, assim, esse esforço de você entender e ajudar as pessoas a entenderem, né, o que está por trás de determinado tipo de corrente de pensamento que ganhou muita relevância ultimamente nesse campo da extrema-direita. Então, eu acho que a entrevista tem também a técnica da entrevista às vezes te ajuda a entender a visão das pessoas. E aí vou citar um livro aqui que eu li recentemente, que é o livro da Consuelo Diegues, O Ovo da Serpente, né, que ela vai falando sobre como é que foi, entendendo, né, como Bolsonaro foi ganhando relevância até se tornar presidente, né. Eu acho que ela faz isso, assim, cara, você tem que respira fundo, não são pessoas com as quais você concorda, mas se você não entender, você não fizer um esforço de entender quem são essas pessoas e como que elas pensam, sem a lente isso é um bando de maluco terraplanista, sabe? A pior coisa do mundo é você achar isso é um bando de maluco terraplanista, cara, você vai reduzir o seu entendimento dessas pessoas, então, mesmo com, com esse tipo de personagem, eu acho que em determinados contextos, né, sempre separando assim o que é uma entrevista com o Vélez Rodrigues, ele ministro uma entrevista com ele ex-ministro é outra. Então, mas eu estou usando esse exemplo da entrevista dele com um ex-ministro para mostrar assim o quanto você pode aprender, né? Não concordar, não necessariamente você vai concordar, provavelmente não vai concordar, porque, de novo, não dá para se despedir de quem você é numa entrevista, você tem os seus vieses, mas se você conseguir estabelecer um diálogo minimamente civilizado, você vai aprender muito, nem que seja aprender muito como aquela pessoa pensa, tudo aquilo que ela pensa, ainda que eu discorde de tudo que ela diz. Né? Perfeito. Tem algum trechinho do Vélez que você lembra, assim, que você gostou, que pegou, assim? Cara, tem um trecho Primeiro, assim, o bastidor da entrevista com o Vélez é o seguinte: eu cheguei lá, ultra armado, falei, cara, esse cara vai me. Eu vou. Pô, eu falei mal dele. A cada, sei lá, 3 colunas, uma era criticando ele ou atos do governo e tal. E ele me recebeu assim, pô, tomei cafezinho, chazinho, eu falei, cara, eu tô assim, as pessoas são humanas, né? Assim, mesmo um sujeito, isso acho que às vezes a gente não pode esquecer. Né? Por trás daquilo ali tem um ser humano, cara, tem uma pessoa que tem, não é só uma figura política, mas assim, tem um trecho eu não vou saber de cabeça, mas assim, eu posso depois te passar, se você quiser. Mas é um trecho em que ele fala muito, ele fala com muita clareza do risco de você ter uma ausência de um projeto político, né? Ele está citando ali, e aí ele descreve, né, como ele chegou no ministério, meio que, né, de forma atabalhoada, porque esse cara é contra a esquerda, então coloca ele lá. E aí ele chega, ele fala, não era discípulo do Olavo de Carvalho, mas muitos dos meus alunos eram. Então, de repente, eu cheguei indicado por ele, mas ele chega lá e ele fala, cara, tem que ter projeto. Agora chega de militância,
chegou a hora de colocar o bumbum na cadeira e pensar num projeto e vamos colocar de pé um projeto. E aí ele fala muito do que, para mim, é revelador do que foi o governo Bolsonaro na educação, de como a ausência de projeto, por um lado, assim, se você, por um lado meu, e aí de novo aqui, já, assim, não tem como você se despir de todos os seus vieses, né? Então, assim, um lado meu ao final, acha até positivo que eles não tivessem um projeto. Se eles tivessem um projeto coordenado, muito bem pensado, muito bem articulado, de como é que a gente vai fazer cada um desses movimentos, o estrago teria sido muito maior, assim, não que foi pouco, mas assim, o estrago poderia ter sido muito maior. Mas nessa entrevista com o Vélez, ele fala muito disso, assim, de como que a ausência de um projeto é capaz de paralisar a administração pública. Então, acho que aquela entrevista resume o que foram 4 anos de governo Bolsonaro na educação, né? Em outras áreas, talvez eles é, são estragos diferentes, mas talvez em outras áreas eles tivessem um projeto mais bem definido. Na educação, por sorte, não tinham. Por sorte ou por azar, enfim, seja lá qual é o adjetivo que você coloque, mas assim, o fato de eles não terem explica muito de por que o governo não conseguiu chegar a lugar nenhum na educação, né, o governo Bolsonaro, a não ser, né, fazer barulho e paralisar certas coisas, porque não é pouco, mas o poder de realização deles, para o bem ou para o mal, poderia ter sido muito maior se eles tivessem um projeto. Mas agora fazendo essa relação de jornalismo com a educação, né? No que você acha que o jornalismo pode contribuir com a educação, né? Mais especificamente ali com as escolas, né? Como é que o jornalista pode contribuir, né? Aí a gente fala um pouquinho de educação midiática, mas como pode se aproximar e se pode, né? Tá. Não, acho que tem uma contribuição do jornalismo que tem a ver com a missão social do jornalista em si, que é qualificar o debate, trazer o debate à tona, pautar os assuntos, tal. Isso está no campo, sempre esteve no campo do jornalismo, né? Mas ultimamente eu acho que a gente tem avançado muito, principalmente nesse mundo hoje em dia, no mundo de redes sociais, né? No entendimento da contribuição do jornalista através da educação midiática, de uma maneira a ajudar os estudantes a desenvolverem competências e habilidades que vão ser fundamentais para o melhor, para a democracia mas também assim para o melhor, para que eles possam fazer escolhas melhores, né? Então, assim, desenvolver o pensamento crítico, desenvolver. Eu, às vezes, me chamam para falar em escola, e muitas vezes me chamam para falar sobre fake news, né? Assim, e às vezes, hoje em dia é mais raro, né? Acho que o debate evoluiu muito, mas já aconteceu da pessoa assim: a gente quer que você dê uma palestra sobre fake news. A expectativa, talvez, das pessoas que me chamaram foi como é que o aluno pode identificar uma fake news, né? E hoje em dia, não, acho que hoje em dia, mas eu sempre pro, converso, né, falo assim, olha, vamos tratar a fake news como a ponta de um iceberg. Na base desse iceberg está com todos os nossos vieses, com todo esse mundo que os algoritmos potencializam a um nível nunca antes visto, né? Assim, essa 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 tendência de você se relacionar só com quem pensa igual a você, tendência de você se relacionar só com quem dá relevância apenas às notícias que confirmem o que você quer acreditar. Então, assim, eu acho que o jornalismo tem muito a contribuir também no desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes, ajudando eles a dar essa visão de mundo mais ampla, né? Então, assim, e é claro que o jornalismo também é vítima disso, porque assim, você tem também um jornalismo muito hiperpartidarizado, né? Assim, às vezes, quando eu falo de fake news, eu falo muito isso. Às vezes você pode fazer um jornalismo só com verdades, em que você está ampliando a polarização, trazendo só uma leitura de mundo. Então,
Isso é ruim para a democracia, né? Assim, não que veículos como esse podem existir, enfim, não é uma, não é, não, eu não acho que é pela regulação de, sei lá, você não vai fazer a Gazeta do Povo e a Carta Capital, agora vocês vão ter que se entender aí, né? Você não pode ser tanto para cá, você não pode ser tanto para lá, agora você, não é isso, assim, numa democracia tem espaço para veículos com posicionamentos distintos, mas eu acho que para o consumidor de notícias, né, o cidadão que está ali recebendo essas notícias, eu acho que é muito importante que a educação as escolas ajudem eles a buscarem ampliar suas fontes, assim como as suas fontes de informação, né? Assim como eu falei do jornalista que está sempre ali. É importante que o jornalismo busque o contraditório. Eu acho muito importante que as escolas procurem ajudar os estudantes nesse mundo que eles vão estar toda hora sendo induzidos para olhar só para a bolha, para voltar para a bolha, e você trazer o cara de volta assim, tá, tudo bem, você pode continuar tendo sua posição, mas você é pelo menos capaz de reconhecer que aquele pensamento divergente do seu tem um embasamento, em que tem evidências em favor daquele pensamento e que nem tudo que aquela pessoa está falando, com aquela pessoa que você discorda está falando, né, é falso ou não faz sentido, ou seja, isso eu acho que é algo que o jornalismo e a educação podem juntos contribuir muito, né? Perfeito. E agora, para a gente terminar, queria que você falasse um pouquinho da Geduca e desse jornalista, para além do veículo que ele trabalha, né? Como um profissional mesmo que se junta e discute de uma forma crítica mesmo, né? A própria prática. É, a Geduca, assim, a gente criou, né? Quando a gente fundou a Geduca, acho que estava muito na cabeça essa. Primeiro, assim, era um grupo de jornalistas, você inclusive, né? Assim, apaixonados pela educação e que percebiam o quanto a educação é importante para a sociedade, né? É transformadora da sociedade, mas o quanto que você precisava qualificar também o debate público. E isso, antes da Geduca, quem faziam isso, assim, você não tinha, como até hoje tem poucas, né, universidades que fazem cursos de formação para o jornalismo de educação. E eu entendo, assim, claro que eu gostaria que tivesse mais, mas eu também entendo que, porque é um nicho, né, não deixa de ser um nicho, né, dentre tantos outros temas do jornalismo. Mas quando a gente criou a Geduca, a gente criou assim, ciente de que tinha uma lacuna a ser preenchida, né, assim, formações para jornalistas sendo feitos por jornalistas de educação e não por entidades A, B ou C, por melhores que fossem, mas que os jornalistas mesmo formassem, incentivassem, criassem uma rede, valorizassem o seu trabalho. Então, assim, isso tudo sempre esteve dentro do escopo da Geduca, né? E entendendo também assim que parte dessa formação é enxugamento de gelo, porque o jornalista hoje está numa área e vai para outra, mas mesmo nesse caso a gente entende que tem um valor na formação de educação, porque educação é um tema que qualquer um jornalista de economia, assim, se ele quiser entender e se aprofundar sobre os problemas macroeconômicos, ele tem que entender um pouco de educação, porque educação tem a ver com os problemas macroeconômicos. Se ele quiser ser um jornalista de saúde, ele tem que entender que a educação também tem um impacto muito forte, também tem uma interseção muito forte com as questões de saúde. Violência, segurança pública, a gente está falando agora de polarização, cidadania. Então, assim, a educação perpassa isso tudo. Então, seja qual for a área que você vai cobrir, se você tiver um conhecimento mínimo dos debates educacionais, eu acho que isso ajuda, qualifica o debate e aí ajuda
a você entender, né, toda essa a importância da educação para o debate público em várias áreas e não apenas dentro da sala de aula.